Vida e saúde na sua tela a partir de agora. Seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é o seu espaço no tempo. Hoje é segunda-feira, é aquele dia que a gente para pensar nos exageros do final de semana e eu quero que você fique aqui bem juntinho de mim, bem juntinho da gente, porque nós vamos entender o impacto das nossas decisões, das nossas escolhas de vida, das nossas pequenas atitudes e até do ambiente, como você está percebendo aqui, na nossa saúde. Minha gente, fica por aqui porque vamos falar sobre o meio ambiente e o nosso sistema endócrino. O que isso tem a ver? Como é que o ambiente pode influenciar grandemente na nossa saúde? Fica por aqui, porque a gente recebe aqui a endocrinologista, a doutora Luísa Antunes, para falar sobre esta relação, tá? Muito importante para você. Hoje é dia de treino por aqui também. Se prepara, põe seu tênis, já fica aí com aquela roupa mais confortável, porque Tânia Santos vem aqui fazer mais um treino de circulação ativa. E ainda hoje nós vamos ter a honra de receber aqui a oradora da Semana Especial. Ele reescreve sua história. Essa Semana Especial que começa hoje e essa oradora especial, Jeanette Souza, vai estar conosco comentando sobre o que vem por aí. Bom, não é não? Bom, mas vai ficar melhor ainda, sabe por quê? Porque eu trago um texto da meditação de hoje para você. A meditação da mulher traz um texto lindo de Isaías. Isaías 46, os versos 3 e 4, trazem uma promessa linda. Deus está dizendo assim, olha, até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando estiverem de cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei, diz aqui a palavra de Deus. Deus não se esquece de você em fase nenhuma da sua vida. Quando você estava na barriga da sua mãe, Ele já estava lá, traçando planos lindos para você. A vida veio, talvez esses planos podem ter sido interrompidos ou obstáculos grandiosos tenham atrapalhado esses planos de Deus para você, mas Ele está dizendo aqui que Ele vai estar com você e comigo, vai nos salvar, vai nos carregar, vai nos levar até o finzinho da nossa vida. Isso é bom demais, confia, porque Ele pode todas as coisas e o mais importante, Ele pode mudar o nosso coração. Vida e Saúde começando por aqui, vamos juntos nessa próxima 1 hora pensar e fazer saúde por aqui. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta. A gente quer saber hoje, neste programa, como é que o ambiente onde a gente vive, no trabalho, em casa, dentro, fora, aquilo que a gente come, aquilo que a gente usa, onde a gente pisa, por onde vamos. O que é que tudo isso tem a ver com o nosso sistema endócrino? Vamos saber que existe sim uma influência desse meio na nossa saúde. Será que é para o melhor? Será que é para o pior? Bom, daqui a pouquinho você descobre tudo isso aqui no Vida e Saúde com a doutora Luísa Antunes, endocrinologista, que já está aqui conectada com a gente, mas eu quero saber do seu comentário, eu quero saber se você tem dúvidas sobre esse assunto de hoje. Vamos lá? Quer participar? Então, olha, tá vendo esse QR Code aqui na sua tela? Você vai apontar a câmera do celular para cá e vai contar pra gente, porque quando você aponta, você é levado para o nosso WhatsApp. Conta pra gente a sua dúvida ou o seu comentário sobre o ambiente e como é que ele está afetando o seu sistema endócrino. Combinado? Já já eu vou ler aqui algumas interações e espero ler a sua também, tá bom? Doutora Luísa, bem-vinda ao Vida e Saúde. Tudo bem com você? Olá, Teru. Olá, o telespectador aí do Vida e Saúde. Prazer estar com vocês aqui falando desse tema tão importante que é o meio ambiente, o sistema endócrino, os nossos inimigos invisíveis que existem aí no meio ambiente, que podem estar influenciando nos nossos hormônios, né? Vamos tentar explicar ou dar essas dicas importantes para que o nosso telespectador tenha mais saúde, né, e mais qualidade de vida.
Você tocou num ponto interessante, inimigos invisíveis, e alguns inimigos, doutora, a gente acaba escolhendo, a gente acaba colocando no prato, a gente acaba colocando em contato com os nossos queridos, da nossa família. Sim. Como é que a gente consegue manter um sistema endócrino saudável? Por que é importante manter esse sistema endócrino saudável? Tem gente que nem sabe exatamente o que é e acaba desconsiderando o sistema endócrino, doutora. Pois é, falando um pouquinho, o sistema endócrino é o sistema do nosso corpo, que são várias glândulas que a gente tem, desde glândula, né, no cérebro, glândulas espalhadas pela região do tórax, pescoço, abdômen, vários locais, né, que a gente tem glândulas que produzem vários hormônios. E esses hormônios, eles são mensageiros, eles vão levar mensagens, né, os hormônios sinalizadores entre as células do nosso organismo e sinalizam também os órgãos. Então, se eles estiverem desequilibrados, os hormônios, eles vão levar a doenças. Algumas doenças que a gente vai falar aqui um pouquinho, algumas mais conhecidas, outras nem tanto. E doenças que às vezes são difíceis você regular esses hormônios, reequilibrá-los. E a gente hoje vai falar como o meio ambiente onde a gente vive, o que a gente tem contato, desde quando nós somos gerados, quando a gente é criança, na vida adulta, pode ser em casa, nos alimentos, no trabalho, vários contatos que a gente tem no dia a dia com coisas simples, que eu falei de inimigos invisíveis, que podem estar desregulando o nosso sistema endócrino, porque em cada célula a gente tem um receptor, como se fosse uma portinha aonde os hormônios vão agir. E aonde os hormônios devem agir corretamente para que o nosso organismo, o nosso corpo funcione bem, esses inimigos invisíveis, eles vão ali, naquela portinha que se chama receptor, e vão ocupar aquela portinha e vão desregular, fabricar ou hormônios ou substâncias que são tóxicas para o nosso organismo, fazendo que apareçam doenças. E alguns desses inimigos invisíveis, eles podem ficar ali por muito tempo e aí provocar doenças crônicas e que a gente fica difícil, às vezes, nos livrar deles. Mas se a gente conseguir fazer boas escolhas, nós vamos ter boa saúde e nos livrar desses inimigos invisíveis. Mas para isso nós temos que conhecer quem são os principais inimigos invisíveis do nosso meio ambiente, quais são essas doenças que eles provocam, né? Como eu falei, ocupando essa portinha chamada receptor e desregulando o mecanismo do sistema endócrino, nosso sistema hormonal. Então, se vocês pensam em hormônios, os hormônios são regulados pelo sistema endócrino. Maravilha, então olha, você percebeu aí que é uma conexão incrível, integral do nosso corpo, várias partes produzindo e enviando mensagens, comandos que vão fazer a gente funcionar bem. Ou não, se esses hormônios estiverem desregulados, como a doutora mencionou aqui, doenças podem surgir, doutora. Vamos trazer aqui algumas doenças que podem surgir, as mais comuns, e talvez você aí de casa tenha percebido que essas doenças têm aumentado, talvez pelo nosso estilo de vida, talvez pelos nossos hábitos de consumo ou pelo jeito que a gente está vivendo. Vamos dar uma olhada em quais são as doenças principais aí, doutora? A obesidade. Sim, pode falar, doutora. A obesidade, né, ela tem crescido muito no Brasil, já são mais de 50% da população, pelo menos, com sobrepeso. Tem diabetes aqui também. Diabetes, câncer, né, alguns tipos, principalmente câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de útero também na mulher, enfim, vários tipos de ligado ao estilo de vida e com essa regulação aí hormonal e o meio ambiente. Aí a gente deficiências e Você consegue ver aí, né? Pode falar. Sim. A gente tem a alteração no sistema reprodutivo, né, também, que são os sistemas hormonais aí dos homens e das mulheres, que também podem ficar afetados e alterar a fertilidade. Algumas pessoas ficam inférteis.
Outras, isso também pegando esse gancho aí da deficiência hormonal, a gente vê puberdade precoce também, crianças ficando mocinhas ou rapazinhos antes do tempo, antes da idade prevista, por essa desregulação hormonal, ou afetando até o crescimento também disso. Então, a gente tem várias doenças, diabetes, né, como a gente falou, doença bastante prevalente, e outras alterações na saúde emocional, alterações comportamentais, doenças psiquiátricas, né, depressão, ansiedade, alguns desequilíbrios também nas doenças neurológicas, enfim, e uma glândula muito importante, como a gente vê aí na figura demonstrando para a gente, a tireoide, tanto a formação de nódulos na tireoide, que é cada vez mais comum, como também a disfunção dos hormônios, né, na produção de hormônios da tireoide. Então, essas são as principais doenças, digamos assim, que são levadas, o meio ambiente ajudando a provocar a desregulação nos hormônios, no sistema endócrino, provocando essas doenças. Doutora, quem está nos assistindo agora pode ter a impressão de que a gente escolheu esse tema aqui, um tema que pode ser visto até como polêmico, né? Porque quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de itens de consumo, itens de convívio da nossa sociedade que são aceitos, que são aprovados pelos órgãos de saúde de um estado, órgãos regulatórios de uma população. E aí eu queria que você explicasse como é que esse ambiente, vamos item por item aqui, pode estar desregulando o nosso sistema endócrino, trazendo esses prejuízos que a gente acabou de ver aqui na tela, né? Eu vou trazer esse primeiro aqui, ó, doutora. A gente tem aqui, olha, uma janelinha da nossa casinha que montamos aqui, que mostra que o nosso vizinho é um alto poluidor. As indústrias e outros tipos de poluição, como os automóveis, né? Sim. Pois é, as indústrias, né, a poluição que vem das indústrias, dos automóveis, quando ela é inalada, e a gente se vive num grande centro, você está muito exposto a isso, ela vai provocando doenças, desde doenças respiratórias, mas também essas fumaças inaladas, as substâncias que ali tem, elas vão ocupando esses receptores, principalmente em regiões de pescoço, em região do sistema neuroendócrino na hipófise, onde regula os principais, que é a glândula mestre do organismo, e fazendo uma disfunção dos hormônios. Então, a gente tem que, né, como diz, um dos fatores as indústrias, os automóveis, outros tipos de poluição em geral. Doutora, a gente ainda tem aqui, olha, um possível desregulador do sistema endócrino, os medicamentos que têm ajudado a população em muitos casos, mas o uso desordenado, o uso exagerado, o uso sem uma recomendação. Prescrição, né? Pois pode dar problema. Sim, medicamentos, como a gente fala, medicamentos eles têm os benefícios quando bem indicados, e às vezes é por um tempo determinado, na dose correta, porque se ele for tomado em excesso, por um tempo prolongado, ou em combinação com outras medicações, ele pode provocar efeitos colaterais sérios, e um dos efeitos deles é no desequilíbrio do sistema endócrino. Então, nunca, né, fica uma dica importante para o nosso telespectador: nunca tome nenhuma medicação, nem que seja vitamina, sem uma orientação médica, sem uma orientação profissional, porque até vitaminas, quando tomadas demais, podem levar à toxicidade. Então, qualquer medicação deve ser com orientação médica ou uma orientação de um profissional de saúde para aquela área específica, para que você tenha uma saúde equilibrada e pelo tempo certo e na dose correta. Olha aí, a gente tem aqui um outro fator potencial aqui de desregulador do sistema endócrino, que seriam os pesticidas. Sim, são o que é muito usado, né, nas plantações em geral, pelo Brasil, pelo mundo afora, e isso foi uma das primeiras coisas que foi se descobrindo que o meio ambiente influenciava no sistema endócrino, foi através de estudos
que mostraram o uso de pesticidas alimentos, né, que eram contaminados por esses pesticidas, as pessoas ingeriam e começaram a ter algumas doenças hormonais, entre elas, por exemplo, a obesidade. Os pesticidas, eles acabam se depositando nas células de gordura, nos adipócitos, que são nossas células de gordura no organismo, e ficando ali por muito tempo. Serve como depósito dos grandes fatores de risco para a obesidade. Então, assim, além do estilo de vida, que é importante como um todo, mas as pesticidas, e se nós não cuidarmos bem da fonte que vem nossos alimentos, ou não higienizarmos, acumulando esses pesticidas nessas células de gordura, com o aumento do risco de obesidade, ou para aqueles que já são obesos com dificuldade para perder peso. Entendi. Doutora, eu vou trazer 2 itens aqui que podem também contribuir, né, para essa confusão no sistema endócrino, que seriam os revestimentos de latas de alimentos e também itens como chupeta. A gente está usando cada vez mais, infelizmente ainda, sintéticos em contato com o nosso organismo. Sim, muito bem colocada a questão da chupeta, né? E aí eu trago até junto aí as mamadeiras também, porque existem elementos como bifosfenol e fitalatos que são na composição desses, né, tanto da mamadeira como da chupeta, e que podem, desde pequena, a criança já, como diz, colocando aquilo no organismo, ela vai ter aumento de risco para todas aquelas doenças que a gente falou anteriormente: obesidade, diabetes, alteração hormonal, né, tireoide, entre outras doenças, são causadas às vezes pela inocente chupeta e mamadeira. Falar como evitar isso ou como substituir pelo que é menos prejudicial, pelo menos. Tá. A gente tem aqui um outro fator, doutora, que nós todos estamos usando muito mais ultimamente, que são os cosméticos. Existem cosméticos que trazem risco, sim, não é? Sim, principalmente cosméticos à base de aerossol, né? Aqueles sprays, desodorantes à base de aerossol, a própria pasta de dentes pela embalagem. Então, a gente tem que estar livres, né? Existem também os mais orgânicos, os mais saudáveis, às vezes pela in natura, natural, que a gente tentar usar, porque eles também, principalmente, existem relação dos aerosóis, desses cosméticos, e até dos cosméticos também que se passa no rosto ou na pele, né? Maquiagem, tudo que ricos em chumbo, em alumínio, em coisas que vão intoxicando o nosso organismo a doenças, não só do sistema endócrino, como a gente já citou algumas aqui, como doenças em geral, né? Do aparelho digestivo, doenças pulmonares, aumento do risco de câncer. É importante se perceber, né? A gente tem que se notar, se usa, porque às vezes o efeito é imediato, às vezes é a longo prazo, por exemplo, uma chupeta, a própria inalação, né, de poluentes. Mas existem também, por exemplo, o próprio material com que são fabricados os nossos móveis, os nossos utensílios. A gente tem aqui papéis térmicos, eu poderia citar também aqui o teflon de algumas panelas, doutora, que podem ser também ingeridos, né? Aos poucos, ao longo de anos, aquilo vai se desgastando. Sim, o teflon, as panelas de alumínio, né? Os móveis que são revestidos, eles não são, né, mais da madeira íntegra, né? Então, tudo isso são substâncias que vão tendo contato conosco e que vão desregulando esse sistema hormonal ao longo do tempo. E a gente, como você bem falou, Tego, a gente tem que ter autopercepção se a gente está tendo alguma mudança na nossa saúde, no nosso corpo. Eu vou até tirar. Tentar evitar aquela exposição.
Eu vou revelar um outro fator aqui de risco, doutora, que seriam os pisos também, que podem ser fabricados com elementos que podem intoxicar aos poucos. Os elementos que a gente usa para fazer a limpeza também dos nossos ambientes, produtos de limpeza, às vezes a combinação de produtos que não são compatíveis podem gerar reações ainda mais potenciais. E vou trazer aqui em cima também, vem comigo, gente. Tudo na nossa casa, tudo no nosso ambiente de trabalho. A água, muitas vezes armazenada em recipientes que podem gerar descontrole para o nosso sistema endócrino. Explica um pouquinho disso para a gente, doutora. Começando pela água, né? Você colocou a água ali demonstrando no armazenamento de plástico, né? Cada vez mais, a gente tem que... o plástico, ele é super, como diz, condenado no sentido de a gente armazenar, principalmente se for alimentos ou líquidos quentes. Mas a água, por si só, o plástico, mesmo que seja água fria, em temperatura ambiente, ele vai eliminando substâncias que vão contaminando aquela água, não fica mais uma água natural, né? Ou mesmo que seja uma água mineral. Então, o ideal é que você armazene a água em ambientes de vidro. Doutora... Trazendo para os pisos... Pode falar. Os pisos, quanto mais sintético os pisos, que muitos pisos são revestidos hoje em dia, não é mais a cerâmica, tal, eles vão eliminando várias substâncias de contato. Então, o ideal é que a gente, se você tem pisos revestidos em casa, não ande descalço, com contato direto naqueles tipos de piso. E a combinação, sim, dos produtos de limpeza, porque eles também têm toxicidade, tanto toxicidade inalatória, que você sente pelo cheiro, o olfato, como também de contato, né? E isso altera as reações químicas das nossas células, levando e produzindo doenças, tanto do sistema endócrino, como do aparelho digestivo, pulmonar, e aumentando o risco para as doenças que já comentamos. Vamos para a geladeira aqui, porque quando o assunto é consumo, a gente pode estar correndo um risco e escolhendo colocar no nosso carrinho de supermercado alimentos que são talvez embalados, né, em potencial para destruir ou para transtornar o nosso sistema endócrino. A gente tem aqui os alimentos enlatados, como já foi dito ali na prateleira. Nós temos aqui também os alimentos armazenados em potes plásticos. Temos também aqui, doutora, os refrigerantes também armazenados em recipientes, talvez com risco de alumínio. E nós temos aqui também mais água armazenadas ou alimentos armazenados em garrafa PET. Por que se a gente olhar aqui, doutora, a gente vai ver aqui muito disso que traz risco para a gente. Não é o que a gente acaba comendo, né? A gente tem em casa, mas é o que a gente armazena o que vai comer. O contato de um alimento com pote plástico ou da água com uma garrafa plástica, da mamadeira com leite, ele libera substâncias inadequadas para o organismo? Sim, a principal substância dos plásticos chama-se fitalatos, fitalatos. Por isso que os plásticos, o ideal é que a gente nem armazene nada em plástico, mas principalmente alimentos quentes. Às vezes as pessoas ainda colocam o alimento e colocam no alimento quente. Então, vai tomar um chá, aí coloca o chá num copo de plástico ou num alimento sintético, aí solta o fitalato ali na hora. Você pode estar tomando chá saudável, mas já vai estar contaminado por aquilo. E mesmo no armazenamento dos alimentos, como está na geladeira ou guardado mesmo em meio ambiente, tem a mesma coisa. E assim para os enlatados, né? Você até mostrou ali o refrigerante, além de ser enlatado, como diz, ele não tem nada de nutritivo, né? Nem um nutriente, além de ser pura química, né? Química, açúcar, então esse tem que ser banido assim, 100% em todos os sentidos.
Doutora, a gente ouvindo todas essas informações, talvez você aí de casa esteja um pouquinho desesperado. Eu tô um pouco aqui, meu Deus, eu preciso corrigir algumas coisas em casa. Você não tá aí assim também? Agora, é inevitável que a gente talvez tenha contato com várias dessas coisas, mas a gente pode fazer várias outras coisas para melhorar. Dá uma olhada nessa tela aqui e eu vou passear num ambiente com melhores possibilidades aí, tá? Consumir mais alimentos orgânicos e se tá caro para comprar, você tem que dar um jeito de cultivar, quem sabe, diminuir o uso de enlatados, usar outras alternativas de armazenamento, vamos agora reciclar os vidrinhos aí, né, gente? Não aquecer de jeito nenhum, gente, alimentos em embalagem de plástico. Higienizar sempre as mãos. Eu percebo o seguinte, doutora, que agora, durante a Covid, a gente viu, né, que a famosa água e sabão são os melhores. Às vezes a gente inventa muita coisa, mas o básico funciona. Exatamente. Tanto a água e sabão para higienização das mãos, né, do corpo e das mãos, que a gente está, toda hora a gente encosta a gente não falou aqui, mas os produtos eletrônicos que a gente tem muito contato, né, celular, computador, tal, isso são desreguladores também do sistema endócrino, existem vários estudos que mostram isso e a gente está em contato o tempo todo. Então, assim, é importante estar com as mãos sempre higienizadas para que a gente esteja livre de bactérias e vírus e toda a poluição, para a gente ter contato com os alimentos. Você falou dos alimentos orgânicos, sim, ótimos. Se as pessoas podem ter acesso a esses que estão livres de pesticidas, é o melhor, mas caso não possa, por questão de onde cultivar, deixe os alimentos de molho, pelo menos aí 20 a 30 minutos, né, os legumes e verduras na água, tal, antes, e lave bem, e se possível descasquem os alimentos que possam ter descascados. Usem menos alimentos processados ou ultraprocessados, que são os embalados, os enlatados. Os alimentos que, como diz, até tem uma frase que é uma frase da própria OMS, Organização Mundial de Saúde, que fala sobre isso, que descasque mais e desembale menos, trazendo um alerta à população que realmente quanto menos produtos industrializados nós usarmos possível no dia, melhor para a nossa saúde, porque quanto mais processados, mais ultraprocessados, mais a gente vai estar levando ao risco de doenças, à desregulação hormonal. Por isso que no início aqui eu falei sobre inimigos invisíveis, sobre os inimigos por exemplo, produtos de higiene. Quem não vai ficar usando, né, não vai usar, lógico, creme dental, vai usar desodorante, perfume, mas procure aqueles livres de bifosfenol, livres de fitalatos. Se usar a maquiagem, tipo, terminou o evento, chegou do trabalho, retire, limpe o rosto, lave com água, sabão, o mais rápido, não fique com aquilo muito tempo no corpo e use os produtos higiênicos mais naturais. Hoje tem as linhas naturais, orgânicas também, dos produtos de higiene. Verdade. São medidas que podem ser pequenas no dia a dia, mas que vão fazer grande diferença na sua saúde. Se você já tem uma desordem do sistema endócrino, vale ainda mais a pena você seguir essas orientações aqui. Quero convidar você para dar uma corridinha lá nas redes sociais da doutora Luísa. Vai lá no @Luísa Adriana Antunes, tudo junto. E se você quiser tirar alguma dúvida com ela, aproveita, porque ela é uma médica maravilhosa, está sempre acessível. Obrigada, doutora. Até a próxima. Até a próxima. Abraço. Bom, né? É muito bom conhecer. Agora sua mente está aí cheia de ideias. Deus vai te ajudar e você vai fazendo mudanças significativas por aí. Bora para o nosso treino? Ainda não, vai lá, corre, botar o tênis. A gente vai fazer um intervalo curtinho para você fazer isso e na volta você acompanha esse treino. Ainda hoje recebemos aqui Jeanette Souza, a oradora da nossa semana especial que começa hoje. É já aqui no Vida e Saúde.